A partir de segunda-feira, a lotação para de rodar em Mongaguá. Isso por causa de uma decisão do prefeito Marcos Cabeça. Mas eu faço esse vídeo para explicar os motivos dessa decisão e também para responder a pergunta se haverá ou não o aumento de tarifa. Acompanhe. Depois que você assistir esse vídeo, encaminhe para um amigo seu. A lotação foi criada em Mongaguá por uma lei de 1997, ou seja, há 25 anos atrás. Em 2001, uma nova lei revogou essa anterior e passou a disciplinar o que seria a lotação. Em 2001, uma lei nova revogou aquela anterior e passou a ser a lei oficial do transporte alternativo. Neste mesmo ano, um decreto do prefeito regulamentou o que seria o transporte feito pelas vans. Só para explicar, lei é aquilo que é votado na Câmara e o decreto é aquilo que é editado pelo prefeito, que normalmente regulamenta o que foi decidido na lei. A Câmara então aprovou em 2001 a lei da lotação e o decreto daquele mesmo ano disse como que seria esse transporte, como seria o tipo de veículo, qual seria o itinerário, esses detalhes. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. O decreto de 2001 estabeleceu no artigo 7º que as lotações elas deveriam ser do tipo perua, com capacidade de 9 a 15 pessoas e com no máximo 2 anos de uso. Só como comparação, o contrato do ônibus prevê 10 anos de uso para cada veículo. Acontece que os anos foram se passando e as demandas exigiam que esses transportes fossem atualizados, especialmente para atender uma demanda das pessoas com deficiência, os cadeirantes. O Ministério Público então cobrou do ônibus, da lotação e da prefeitura que adequasse o transporte à lei de acessibilidade. Os ônibus, até então, a aviação Beira-Mar, vocês lembram? Ele não conseguiu dar conta da demanda. E as lotações foram aos poucos se adequando a essa necessidade. Cada proprietário da lotação comprou um veículo maior para poder adequar e colocar o elevador para atender os cadeirantes. Em uma perua ou veículo similar, isso não seria possível. Mas cabia ao prefeito atualizar o decreto, ou seja, para trazer essas novas regras para os transportes. Mas isso não foi feito por prefeito nenhum. Então, em 2019, a Câmara, percebendo essa lacuna, ou seja, que tinha o transporte, mas não tinha regulamentação para essa acessibilidade, a Câmara foi lá e fez uma lei regulamentando o transporte. Essa lei, quando entrou em vigor, revogou aquela lei lá de 2001. Mas o problema é que essa nova lei foi considerada inconstitucional, porque a Câmara não podia, por lei, regulamentar o transporte. Isso é uma atribuição do prefeito e só cabe a ele regulamentar, por meio de decreto, o transporte público. Então, em setembro de 2021, a Prefeitura manda uma notificação para as lotações, para os proprietários, falando que eles deveriam parar de rodar porque eles estariam ilegais. Qual foi o entendimento dado pela Prefeitura? A lei de 2019 revogou a lei de 2001. Mas se a lei de 2019 foi considerada inconstitucional, então para a Prefeitura não existia mais a lei de 2001 nem a lei de 2019. Então a lotação passou a ser ilegal no entendimento da Prefeitura. Mas essa foi uma interpretação equivocada, porque a lotação entrou na Justiça com um mandado de segurança e conseguiu uma decisão liminar para continuar rodando. Senão, eles deveriam ter parado desde setembro de 2021. Aliás, essa foi a decisão do prefeito e só não aconteceu porque na Justiça eles conseguiram um mandado de segurança para continuar rodando. Mas aí você me pergunta, Renato, então se a Justiça deu essa decisão, por que as lotações vão parar segunda-feira? O entendimento do juiz foi de que a lei de 2001 está em vigor, porque a lei de 2019 não conta mais. Então o decreto de 2001 também está em vigor. O que o prefeito fez? Olha, lotação, você pode rodar. Só que você tem que rodar de acordo com o decreto de 2001, aquele que estabeleceu que os carros deveriam ser do tipo perua e que deveria ter a capacidade máxima de 15 pessoas e com no máximo 2 anos de uso. É claro que nenhuma lotação conseguiria atender essa demanda. Não só por não ter mais esse tipo de veículo, não fabricar mais esse tipo de veículo, mas principalmente porque não daria para colocar o elevador para acessibilidade. Ou seja, se a lotação atender o decreto de 2001, ele vai deixar de atender a lei federal de acessibilidade, de que os veículos têm que ter o elevador para dar acesso aos cadeirantes, por exemplo. Tá bom, Renato, mas então qual é a solução? Eu entendo que a melhor solução nesse momento é o prefeito chamar a lotação, chamar o ônibus, fazer uma audiência pública e melhorar o transporte da cidade. Mas dá prazo para que esse transporte possa se adequar e, principalmente, atualizar esse decreto, para que o decreto seja conforme os dias de hoje e não um decreto de 20 anos atrás. E o prefeito pode fazer isso, tá? O prefeito pode editar esse decreto. Porque aí você pensa assim, mas foi feita uma licitação e só o ônibus tem licitação. Mas na licitação do ônibus já tinha a previsão que na nossa cidade existia 2 moldais, 2 tipos de transporte. A lotação
e o ônibus. E só para terminar, eu vou falar sobre o aumento da tarifa. Renato, vai ter ou não vai ter aumento da tarifa? Eu peço para que você responda essa pergunta. Olha só, uma pessoa que até hoje, ou até domingo, pega o transporte do Agenor para o centro e paga R$2, mas a partir de segunda-feira tem que pagar R$3,80, para essa pessoa teve aumento de tarifa? Agora, imagine então uma família com 4 pessoas, por exemplo, que vai no domingo para a missa. Hoje, elas estariam pagando R$4, ida e volta por passagem, gastariam R$16 a família toda. A partir de segunda-feira, esse valor vai para R$32. Ou então um empresário que hoje paga R$88 por mês de vale transporte, mas que a partir de segunda-feira ele só vai ter uma opção e essa única opção vai lhe custar quase R$170 por mês. Será que para essa pessoa, para esse empresário, para essa família, não houve aumento de tarifa? Prefeito, chame a lotação, faça uma audiência pública. Tem muita coisa errada sim, mas vamos melhorar o transporte da nossa cidade. Quando a nossa perna está doente, a gente não corta ela fora. A gente trata, a gente cuida para que ela possa voltar a correr. E você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, passe essa informação para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber de verdade o que está acontecendo na nossa cidade. Até mais.